Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é mitologia grega e eu vou falar sobre Perseu, o semideus conhecido como fundador de Micenas, a cidade que hoje é um grande sítio arqueológico localizado a 90 quilômetros de Atenas, tá? Mas quem era Perseu na mitologia grega? Como eu disse, era um semideus, né? Porque era filho de Zeus e da mortal Danae. Tá? Danae, quem era Danae? Era filha de Acrísio, o rei de Argos, que nunca teve filhos homens. Ele queria tanto ter um filho homem, então ele estava na esperança de ter um neto homem. Por isso, né, o Acrísio, pai da Danae, foi ao oráculo saber se a sua filha Danae iria ter filhos homens. Isto é, se ele teria netos homens. Mas o oráculo deu-lhe uma resposta muito triste e chocante. Danae, sua filha, vai ter um filho homem, sim, mas que vai matar seu avô. Quer dizer, ele próprio, Acrísio. Então Acrísio, apavorado, assustado, o meu neto vai me matar, trancou a filha Danae numa torre. Tem uma versão que diz, numa câmara de bronze. Mas eu vou falar torre. Fortemente guardada por seguranças, para ela não sair dali e casar e ter filhos, tá? Mas apesar de todos esses cuidados, Zeus se apaixonou pela bela jovem Danae, que após seus encontros dos dois, ela engravidou. Mas como é que ele conseguiu chegar lá dentro da torre e namorar com ela? Segundo a mitologia, Zeus entrava na torre transformada em chuva de ouro, que caía na torre e penetrava por um orifício que tinha no teto da torre. Outra versão diz que a chuva de ouro não era coisa nenhuma a chuva de Zeus, seria uma alegoria. Na verdade, o deus teria subornado os vigias da torre com moedas de ouro, para ele poder entrar onde sua amada Danae estava presa. Então, essa versão vai ser um pouco mais realista, né? Bom, mas voltando, Acrísio, né? Deixou a filha presa há muito tempo, mas apesar disso, ele viu que ela deu à luz uma criança. Um menino. Então colocou a filha Danae num baú junto com a criança recém-nascida, o seu neto, e jogou no mar. Esse baú, depois de vagar muito tempo pelo mar, acabou chegando à ilha do rei Polidecto. O baú foi resgatado pelo irmão do rei e quando abriram o baú, viram que tinha uma linda jovem e uma criança em seus braços. Bom, o rei recebeu, né, os dois e esse menino foi criado naquela ilha, na ilha do rei Polidecto. Só que ele cresceu, ele ficou um grande homem, lindo, forte, corajoso, aventureiro e protetor de Danae, sua mãe. Era tão assim, visto com tanto brilho, que o próprio rei ficou enciumado. Ele até começou a temer, esse rei Polidecto, que ele tivesse ambição e temia até que Perseu, de tão forte, tão inteligente que era, podia usurpar seu trono. Então, ele tinha que acabar com ele. O que ele fez? Propôs um torneio. E o vencedor teria que matar a Medusa e trazer sua cabeça para o reino. Vou dar uma parada para explicar, para relembrar vocês quem era a Medusa. A Medusa, antes dela ser, né, uma Medusa, era uma bela mulher, sacerdotisa de Atena, que teve um caso amoroso com Poseidon, deus dos mares, no templo da deusa Atena. E ela não perdoou. Então ela amaldiçoou ela foi amaldiçoada por Atena, transformando numa criatura horrível de feia, com cabelo de serpentes, e quem ela olhasse transformava em pedra. Então ela vivia escondida, né, numa gruta, né?
Ninguém, ela transformava todo mundo em estátua. Bom, Perseu conseguiu tirar a cabeça da Medusa. Como? Ajudado por 3 deuses. Olha só. Primeiro, quem ajudou foi Atena, que lhe deu um escudo onde ele podia ver o reflexo da Medusa, sem ver diretamente a Medusa. Assim ele não ficaria uma estátua, né? Mas acontece que ele também tinha que estar, como é que se diz? Invisível. Então, Hades, o deus do submundo, deu-lhe a invisibilidade. Então, ninguém via, nem ela via. Então, ela não saía dali, ninguém estava vendo. E Hermés, o deus mensageiro, emprestou-lhe suas sandálias aladas. Então, ele com as sandálias aladas de Hermés, invisível, a invisibilidade que Hades lhe deu, e ainda com o escudo de Atena, ele conseguiu tirar a cabeça de Medusa e levar para Politectos. Esses 3 objetos foram definitivos para a vitória de Perseu. Quando Perseu, muito alegre, né, acabou sua missão, dirigiu-se para o palácio para entregar a cabeça de Medusa ao rei Polidectes. Ele ganhou o torneio. Mas, quando lá chegou, ficou pasmo, pois viu Polidectes e seus seguidores perseguindo sua mãe para violentá-la. Então Perseu, ao se deparar com aquela cena horrorosa, gritou: aqueles que forem meus amigos, fechem os olhos. Seus verdadeiros amigos, acreditando nele, fecharam seus olhos. Enquanto Perseu erguia a cabeça da Medusa, petrificando o rei e todos os seus seguidores que não fecharam os olhos, tá? Então foi assim, né, que ele conseguiu vencer o rei Polidectes, tá? Agora, continuando a mitologia, eu agora vou falar daquela profecia. Lembram que do avô, né, do Acrísio? O Acrísio recebeu lá no oráculo que ele ia ter um neto que ia matá-lo. Isso aconteceu, gente, tudo que o oráculo fala na mitologia grega acontece. Vou te contar como aconteceu, como ocorreu, né, aquela mensagem do oráculo para Acrísio, tá? Olha só. Acrísio, vocês sabem, ouviu do oráculo que teria um neto, filho de Danae, que o mataria. Por isso ele trancou a filha na torre para depois, né, jogar o baú com ele e o neto no mar. Isso foi só uma repetição. Mas como o oráculo nunca mentia, vou falar o que realmente aconteceu. Houve uma competição esportiva de arremesso de dados, em que Perseu, seu neto, participava. Eu nem sabia que ele era neto. E na plateia estava seu avô Acrísio. Nem ele sabia, nem o neto sabia, nem ele sabia que era avô dele, né? Então, fazendo um lançamento desastroso, Perseu acertou acidentalmente seu avô, que morreu na hora. Enfim, a profecia se realizava. Tudo que o oráculo falava se realizava, vocês viram? Bom, soube-se que após a morte de seu avô Acrísio, né, ele teria que governar Argos. Ele era o único descendente, o único herdeiro do avô, mas Perseu recusou, tá? Só passou a governar Micenas, como eu falei no início da aula, a cidade fundada por ele. E segundo a mitologia grega, Perseu teria sido o ancestral mais antigo dos persas. Por isso que ele é Perseu. Mas, agora eu vou falar não de mitologia grega, vou falar de história, que quem é Pérsia, onde é que ficava a Pérsia, onde fica a Pérsia. Bom, então vou terminar a aula falando um pouco de história. Após a ascensão ao trono da Macedônia de Alexandre Grande, ou Alexandre Magno, vocês sabem que ele ascendeu, né, ao trono da Macedônia, iniciou-se uma série de campanhas militares que levaram à conquista da Grécia, tá?
e grande parte do Império Persa. Então, vocês sabem que Alexandre o Grande fez muitas campanhas militares, conquistou a Grécia e grande parte do Império Persa no ano de 330 a.C. Mas quem eram os persas? Quem era esse Império Persa que foi conquistado por Alexandre Grande no ano de 330 a.C.? Os persas eram um povo iraniano que habitava a região que atualmente tem o nome de Irã. O Irã era então chamado Pérsia. O Irã, hoje chama Irã, mas o Irã era chamado de Pérsia do século VI até 1935 da nossa era. A mudança do nome Pérsia para o Irã, então, ocorreu em 1935 por iniciativa do Shah Reza Pahlavi, que fez formalmente esse pedido à comunidade internacional. Então, após 1935, virou Irã, que era a antiga Pérsia. Irã, na língua persa, significa, sabe o que significa Irã na língua persa? Terra dos arianos, ou terra dos nobres. E vou ficar por aqui. Tchau!